as redes onde o Senhor me mandar. Olá, meus irmãos do Lançai as Redes. Hoje é terça-feira, portanto, o dia de liturgia da palavra. E no próximo domingo, que é o dia que a gente vai refletir a respeito da próxima liturgia, de todas as leituras do que vai ser celebrado na próxima missa, nós iremos celebrar a oitava de Páscoa, é o primeiro domingo depois da Páscoa. Nós vimos numa sequência, foi domingo de Ramos, domingo de Páscoa, agora é a oitava de Páscoa, é o tempo pascal. Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. Neste domingo, o Evangelho nos fala sobre uma das passagens mais conhecidas, a passagem de São Tomé, quando São Tomé fala que só acredita se tocar o lado aberto de Jesus, e Jesus depois se encontra com ele. É também neste domingo que celebramos o dia da Divina Misericórdia, como você sabe, dia instituído por nosso Santo Padre São João Paulo II. Então, primeiramente, refletindo sobre o Evangelho, é uma história muito conhecida, uma leitura muito corrente, mas que tem uma riqueza imensa para a gente poder conversar e refletir a respeito dela. Jesus havia morrido, sido crucificado na cruz, como nós temos visto nas leituras anteriores, e durante esse período de morte que está entre a crucificação, a morte e a ressurreição, os discípulos estão um pouco tristes, um pouco decepcionados, talvez pensando: acabou tudo aquilo que nós colocávamos nossa esperança, acabou. Então Jesus ressuscita no terceiro dia, no domingo, e ele se encontra primeiro com aquelas duas mulheres, depois se encontra com alguns discípulos, só que entre os discípulos não estava Tomé. Então são os discípulos que vão lá e vão dizer e levar essa boa nova a Tomé, e eles falam: Jesus ressuscitou, etc. Mas Tomé não acredita. Tomé fala: não creio, só vou acreditar quando eu tocar suas feridas, quando eu tocar o seu lado aberto. Então, 8 dias depois disso, ou seja, na oitava de Páscoa, por isso chamamos assim também em um domingo, Jesus aparece para os apóstolos mais uma vez e vai em direção a São Tomé. E aí ele fala: pode tocar o meu lado aberto. Quando São Tomé ouve isso, ele se coloca de joelhos e diz: meu Senhor e meu Deus. É uma profissão de fé. Depois disso, Jesus dá um sermão em Tomé, sim, mas naquele momento é importante que nós notemos que ali Jesus fala para todos os crentes. Bom, mas vamos começar a falar mais segmentadamente sobre essa leitura como um todo. A primeira parte que nós podemos tomar é como se comporta, peculiaridades que nós podemos notar nas falas, nas presenças de Jesus ressuscitado no meio daqueles que com ele caminhavam. Nós podemos perceber nessa passagem também, por exemplo, na passagem de quando ele se encontra com os discípulos de Emaús, quando ele se encontra na praia lá com Pedro, com os discípulos. Em todas essas passagens, Jesus dá uma brecha. Jesus fica claro para quem está lendo que Jesus sempre dá a liberdade de crer ou não, porque é disso que se trata a fé, e é disso que a ressurreição vem tratar também. Depois nós vamos notar um pouco mais claro isso. Por exemplo, lá com os discípulos de Emaús, apenas no final do dia, que eles, depois de terem conversado, é que eles entendem que se tratava ali de Jesus. Quando Jesus vai até a praia e se encontra com Pedro, com os apóstolos, a gente percebe que não fica muito claro, eles em nenhum momento perguntam se é Jesus, e também eles em nenhum momento é óbvio que é Jesus. E tudo bem, tranquilo, oi Jesus. Não, sempre existe uma brecha. Isso, os biblistas, os teólogos acreditam que nos mostra o seguinte: Jesus quer te buscar, mas pela fé, porque a fé é algo que vem do coração, é algo que parte espontaneamente a partir do momento que
aquilo acontece não pela fé, mas simplesmente pela razão e pela lógica, não se trata mais de fé e não se trata mais principalmente de liberdade. A partir do momento que eu pego, por exemplo, esse DVD na minha mão, o DVD está aqui, ó, na minha mão. Isso é uma certeza, isso é um fato. Eu posso senti-lo, eu posso cheirar o cheiro de plástico, eu posso ouvir o barulho dele abrindo, dele fechando. É um DVD. Eu não tenho a liberdade de falar, de decidir se tem um DVD na minha mão ou se não tem. Decidir para definir isso como minha verdade. É fato, ele está na minha mão. Agora, eu tenho a liberdade de falar que o Espírito Santo está aqui neste momento, que Deus está aqui neste momento, que o Espírito guia essa interlocução, esse diálogo entre nós. Eu tenho a liberdade de dizer que ele está ou que ele não está. Assim acontecia também com Jesus. Jesus sempre quer nos dar a liberdade. Porque Jesus, Deus, não é um Deus que se impõe, não é um Deus ditador. Deus é um Deus cativante e de amor. Ele quer, antes de tudo, dar a liberdade. Ele te dá sinais, é óbvio. Ele te dá vários sinais. Ele mostra sinais. E a própria leitura de hoje no Evangelho, no final, diz que Jesus mostrou diversos outros sinais que não estão neste livro, na Bíblia. Mas ele dá alguns sinais e cabe a você acolher isso ou não, abrir o seu coração ou não. Mas ao mesmo tempo que ele dá os sinais, ele te dá a liberdade de acreditar neles ou não. Portanto, esta é uma abertura que Jesus dá para você ter fé e crer nele ou não. Muitas vezes nós somos compelidos, nós crescemos acreditando, nós crescemos com essa intenção, com esse direcionamento de olhar para Tomé como um homem incrédulo, meu Deus, como ele teve coragem de dizer isso, não acreditou. Como se fosse muito fácil acreditar que um homem morreu e ressuscitou e está lá na sua frente. E pior, muita gente acredita que isso é algo normal e fácil de se acreditar. Talvez para nós hoje seja porque desde que nós nascemos nós falamos e ouvimos falar disso. Mas pense bem, ali se trata de algo completamente diferente. O primeiro ponto que nós temos que tomar como consciência. A ressurreição é um fato único na história e espetacular, absurdo. Porque se outras pessoas já tinham ressuscitado, inclusive na frente daqueles discípulos, como Lázaro, por exemplo, mas nenhum desses que ressuscitaram lá estão ainda no meio de nós. Por quê? Porque mais tarde eles morreram, eles voltaram a morrer. O que acontece com Jesus? Não. Ele é ressuscitado dentre os mortos para uma vida eterna. E aí cabe a gente analisar a profissão de fé de Tomé naquele momento. Porque, como eu disse, nós temos a liberdade, nós sempre temos a liberdade de tomar a decisão que nós queremos. Então, quando Jesus estava ali, Tomé tinha liberdade de ter dito: isso não prova nada para mim, é muito absurdo. Ou, tudo bem, eu vou colocar o dedo na sua chaga para poder tirar a prova. Vou enfiar o dedo e atravessar em sua mão para poder tirar a prova. Ou poderia fazer como Tomé. Não colocou o dedo nas chagas. Simplesmente quando ouviu Jesus, quando ouviu a sua voz, se colocou de joelhos na frente dele e disse: meu Senhor e meu Deus. Essa é com certeza uma das maiores, se não a maior profissão de fé que nós podemos encontrar em todo o Novo Testamento. Portanto, é um sinal e um exemplo para nós também, para todo cristão. Tomé teve a liberdade de poder tomar a decisão que queria, mas a decisão dele foi de crer. E essa tem que ser a decisão do cristão. Outro ponto que nós devemos abordar é a importância deste Cristo ressuscitado e o que isso significa para nós. Significa a abertura de um novo mundo. Porque, como eu falei agora, nessa terra nós temos uma certeza: morreremos. E não importa o que aconteça, nós lutamos contra essa morte, mas ela sempre chegará. Como chegou inclusive para Lázaro. Mesmo que nós morramos e Jesus de alguma forma nos ressuscite, nós morreremos de novo. Uma hora nós morreremos definitivamente para esta terra. Mas com Jesus ressuscitado,
abre-se um novo mundo para nós, um mundo onde a morte não mais é vencedora, mas a vida é vencedora e vencedora para sempre, porque nós não mais teremos que lutar contra essa morte, nós não mais teremos que ter medo desta morte, porque essa morte já está derrotada. Nós já teremos a vida, e uma vida garantida, uma vida eterna e uma vida em abundância. Jesus, quando ressuscita, nos mostra este novo mundo. É um novo mundo que nós podemos alcançar se neste mundo aqui abraçarmos livremente o amor e com fé. Portanto, todo este evangelho vem nos mostrar que, mais do que a vitória, a vida vencendo a morte, porque a vida vence a morte e este novo mundo que Jesus nos apresenta é prova disso, que naquele mundo a vida já venceu a morte definitivamente, a fé também vence a dúvida. E Jesus nos proporciona isso, porque Jesus age diretamente no nosso coração e é lá também onde a nossa fé pode se aflorar. E na liberdade que Ele nos dá, nós temos essa capacidade de fazer essa escolha. E por amor Ele nos dá a liberdade de fazer essa escolha, acolher ou não. Por amor Ele nos dá imensos e diversos sinais, mas Ele nos dá liberdade. Eu estou te dando estes sinais, mas você tem a liberdade para acatá-los ou não, para decidir através de tudo que eu te mostrei, se você quer acolher esta fé ou não. Por fim, para finalizar esse vídeo, nós podemos abordar um pouco outro tema que é a festa deste domingo, a festa da oitava de Páscoa, do segundo domingo de Páscoa, esse tempo que nós estamos vivendo agora, que é a festa da Divina Misericórdia. Essa festa foi instituída pelo nosso Santo Papa, pelo nosso São João Paulo II, durante o seu pontificado, e ele fez isso baseado nos escritos de uma santa polonesa chamada Santa Faustina. Nos escritos de Santa Faustina, Jesus pedia que no segundo domingo da Páscoa fosse instituída uma festa para celebrar a misericórdia de Jesus, a misericórdia divina. E, acatando a isso, São João Paulo o fez. Eu vou ler um pequeno trecho do que o Diário de Santa Faustina fala a respeito disso, e o que embasa também a decisão da institucionalização deste dia por São João Paulo II. Oh, como me fere a incredulidade da alma! Esta alma confessa que sou santo e justo, e não crê que sou misericórdia, não acredita em minha bondade. Alegra-se o meu coração com esse título da misericórdia. Diz que a misericórdia é o amor, é o maior atributo de Deus. Todas as obras das minhas mãos são coroadas pela misericórdia. É isso que diz um pequeno trecho do diário de Santa Faustina, que foi publicado e virou um livro. E São João Paulo II não só institucionalizou esse dia, como também conferiu indulgência plenária. Vou ler mais um trecho aqui a respeito das indulgências plenárias, onde isso ficou mais claro. Concede-se a indulgência plenária nas habituais condições, confissão sacramental, comunhão eucarística e orações segundo a intenção do sumo sacerdote, do sumo pontífice, ao fiel que no segundo domingo de Páscoa, ou seja, da Divina Misericórdia, em qualquer igreja ou oratório com o espírito desapegado completamente da afeição a qualquer pecado, também venial, participe nas práticas de piedade em honra da Divina Misericórdia, ou pelo menos recite, na presença do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, publicamente exposto ou guardado no tabernáculo, o Pai Nosso e o Credo, juntamente com uma invocação piedosa ao Senhor Jesus Misericordioso. Por exemplo, ó Jesus misericordioso, eu confio em Ti. Isso está no decreto da penitência apostólica. Então, este domingo tem uma riqueza imensa de significados para que nós possamos refletir. Primeiro, que nós possamos professar a nossa fé diante dessa liberdade que Deus nos deu, acreditando e crendo, professando essa fé, crendo que Jesus ressuscitou. Jesus não é um simples fantasma, Ele comeu com seus discípulos. Ele está vivo e reina no meio de nós. E um dia voltará à nossa presença.
Ou antes disso, se nós morrermos nessa terra antes disso, nós estaremos habitando junto com Ele na casa do Pai. Além disso, é preciso saber que a morte daqui não é um fim. A fé venceu a dúvida, mas a vida também venceu a morte. Jesus provou isso e abriu um novo mundo para que a nossa esperança seja uma esperança viva, como diz São Pedro em sua carta. Também devemos pedir essa divina misericórdia e acreditar nela. Jesus pediu para que nós a celebremos e acreditemos nela. Somos fracos, somos pecadores. Ai de nós se não fosse a divina misericórdia. Acreditemos nela e que a cada dia possamos professar como São Tomé: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentar a minha fé. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Não esqueçam, curtam aqui, se for possível, clique, vá para o canal direto no YouTube se você estiver assistindo isso pelo Facebook. Não demora nada, e lá em subscrever, subscreva, siga o nosso canal, que tudo que nós postarmos aparecerá para você. Compartilhe com seus amigos, comente aqui o que você achou, diga amém, diga sua opinião, marque seus amigos para que mais pessoas possam seguir lançando as redes conosco. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.